Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você estará ouvindo, assistindo esta aula. Espero que você esteja muitíssimo bem, empolgado por este trimestre, onde nós vamos falar muito sobre conhecendo mais a Deus. Espero que você tenha assistido a primeira aula, tenha gostado, tenha visto esse plano de fundo diferente, esse passo a passo sobre a teologia, que nós vamos aprender muita coisa nesse trimestre. Nós vamos dar embasamento principalmente para esses nossos adolescentes de 15 a 17 anos que essa revista foi feita, porque estão sendo bombardeados nas escolas, nos lugares onde se encontram, com uma teologia falsificada, com igrejas que misturam a teologia, que transfere, que muda o que está escrito na palavra. Mas quando estamos firmados na palavra do Senhor, queridos, nada nos abala. Somos como os montes de Sião, que não se abala nunca. Então fique conosco, vamos para essa aula maravilhosa. Se você gostar, o que eu quero te pedir é que você curta, comenta, compartilha, manda para o grupo de WhatsApp da igreja, dos teus alunos, manda para os teus alunos assistirem, para ele ter uma noção do que você vai aplicar, e o que tiver que eu puder te ajudar, me chama aqui nos comentários aí, ó. Eu passo o meu WhatsApp, estou aqui para ajudar, minha função aqui é te ajudar, tá bom? Se eu tiver um pouquinho de dificuldade na fala, é que novamente eu tô gripado. Tô gravando, fazendo força, a voz tá meio sumindo, então eu preciso agilizar isso daqui, queridos, para que você possa ter a aula já aí, para você possa estudar, ter argumentos para você trabalhar. Então, ó, que Deus te abençoe. Vamos orar sem perca de tempos para iniciar essa aula. Querido papai, maravilhoso Deus, forte, onipotente, onipresente, onisciente, ajude-nos, Senhor, nesta aula de hoje. Dá-nos, Senhor, inspiração. Revela, Espírito Santo, aquilo que está oculto nesta aula, para que nós possamos entender e aprender. E juntos, Senhor, eu e essas pessoas que estão comigo, possamos crescer na graça e principalmente no conhecimento da Tua palavra. Senhor, que nós possamos ter entendimento, derrame do céu a sabedoria que o Senhor promete a todo aquele que pede. Ajude-nos, Senhor, a ser sábios da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor, como viver dependentes dela. Amém e amém. Vamos lá então, queridos, para início da nossa aula de hoje. Deixa eu tomar uma aguinha. Revista Viver Mais, que vai dos 15 aos 17 anos, a revista é para adolescentes, né? Com o tema do quarto trimestre de 2025, conhecendo mais a Deus. Aula passada, aula maravilhosa, deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Nós vimos a aula 1, maravilhoso conhecimento de Deus. Falamos bastante sobre teologia, a teologia verdadeira, a teologia bíblica, o que é embasado na Bíblia. Ela não tira o cristão da presença de Deus, ela não esfria o cristão, ele continua sendo pentecostal do fogo, mas agora embasado na palavra. Mas com a teologia ele crê que é a palavra que faz tudo. O Espírito Santo unido com a palavra transforma. E nesta hoje nós vamos estudar sobre uma grande pergunta que o mundo faz o tempo todo: Deus existe? Já passou pelo teu coração essa pergunta, uma dúvida? Talvez nós entramos tanto em problema que nós indagamos: será que Deus existe mesmo? Então hoje a nossa lição é em cima disso. Então, ó, meu conselho, preste atenção. Desliga o teu celular, coloca no modo avião, são 30, 40 minutos, ninguém vai morrer nesse tempo que você não consiga atender. Então desliga esse celular, entra no teu quarto se for preciso, coloque na tua televisão, pegue o teu caderno, a tua revista, a tua Bíblia, não deixe nada para trás. Faça dessa aula, queridos, um relacionamento com Deus, faça dessa aula uma oração com Deus, uma busca de Deus, porque Ele diz que todo aquele que busca acha. Buscar-me-eis e me encontrarás, e me acharás, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos lá então? Lição 2. Deus existe? Base bíblica, Salmos 19, verso 1 ao 6. E o meu mouse começou a dar problema, eu preciso comprar um urgente. Tá lá, vamos ler esse texto, a base bíblica de hoje. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia
faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. Queridos, essa é a nossa base bíblica. O salmista declarando o poder de Deus, a existência de Deus, através da natureza, do firmamento, das coisas que nós podemos contemplar. Por mais que o mundo tente explicar que Deus, que a Terra originou de uma explosão, de um Big Bang, mas até para ter uma explosão, precisaria ter alguma coisa antes, criando esses elementos para que pudesse explodir. É impossível uma explosão ter criado as coisas com tanta perfeição. Um cérebro humano com uma criação geniosa como a nossa, aves, animais e tudo mais, queridos. É difícil. Existe um livro que diz assim, a fé que eu não tenho para ser ateu, um tipo assim. Ou seja, o ateu, para não acreditar em Deus, ele tem mais fé do que eu acreditando em Deus. Porque é impossível, queridos, não contemplar as coisas de Deus e saber que tem um Criador. Olha o versículo chave. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Salmos 19, verso 1 do que nós vimos. O objetivo dessa lição, mostrar que tudo ao nosso redor evidencia a existência de Deus. Quantas vezes nós não vemos, quantas coisas, queridos, quantos livramentos, quantos acidentes, quantas coisas que nós não contemplamos e falamos e temos a certeza que só pode ter acontecido, não foi por um acaso, foi porque por trás disso existe um Deus criador que tem o controle de tudo. Ponto de partida. Ao longo da história da humanidade, a existência de Deus sempre foi uma questão filosófica importante. Segundo Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., ele diz: Deus não parece ser um simples produto do pensamento humano, nem um inofensivo problema intelectual. Por mais que sofra influência secular, o homem jamais foi capaz de permanecer indiferente a Deus. Para os cristãos, Deus se revela através da criação, e nós temos dúvidas sobre a existência de um ser supremo, e nós olha aqui ó, e nós não temos dúvidas sobre a existência de um ser supremo que sustenta, preserva e providencia todas as coisas com poder, sem precisar de auxiliares. Portanto, o professor deve ajudar os alunos na compreensão de que a fé vai além de uma escolha subjetiva e pessoal, pois ela é também o resultado de uma vida reflexiva e investigativa de quem deseja conhecer e experimentar a existência do Criador. Olha só, queridos, que introdução maravilhosa. Professor, professora, você pode levar ou mandar no celular dos teus alunos no grupo, pegar um vídeo sobre a existência de Deus na internet, sobre o poder maravilhosa da criação de Deus, sobre o universo, sobre os planetas, o tamanho dos planetas, o tamanho da Terra perto do Sol, as origens, a folha, as coisas minúsculas. É impossível não ter um Deus. Introdução. Deixa eu ver aqui, queridos. Você já se perguntou se Deus realmente existe? Será que todo o relato bíblico é real ou não passa de uma invenção humana para explicar o inexplicável? A Bíblia é a palavra de Deus ou é a palavra dos homens? Esses são alguns dos questionamentos mais comuns no início da vida cristã, pois as sólidas convicções da fé só se estabelecem ao longo do caminho com Deus, ou seja, quando nós começamos a conhecer um Deus de verdade, quando nós saímos da esfera idólatra,
da esfera de acreditar em alguma coisa que não é muito real. Mesmo lá no fundo nós temos muitas dúvidas, e essas dúvidas são normais para todos aqueles que estão chegando na fé. Essa dúvida é normal para todo adolescente que está passando para a sua maturidade, para aquela criança que veio para a adolescência. É normal ter essas dúvidas porque o mundo questiona essas dúvidas, o mundo coloca em nós estas dúvidas. Mas queridos, a fé ela vem estabelecendo de pouco em pouco. Eu lembro-me de que quando eu aceitei Jesus, era impossível eu acreditar que Jonas tinha passado 3 dias na barriga de um peixe. Somente com o tempo, com conhecer o Deus, com conhecer a essência do Deus poderoso, os atributos dele, que nós vamos tendo a certeza que Deus sim, Deus faz, Deus pode fazer e Deus pode transformar. Era impossível acreditar que Salomão tinha 300 mulheres e 700 amantes, mas a tua fé vai de pouquinho em pouquinho germinando, e quando você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, a tua fé vai crescendo. Por isso que Paulo na carta de Romanos diz que a nossa fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Somente a maturidade através da palavra de Deus vai conseguir estabelecer e acabar realmente com todas essas dúvidas. A maturidade cristã nos leva a sanar as nossas próprias dúvidas, mas também nos prepara para responder os questionamentos sobre a existência de Deus. A Bíblia nos dá muita evidência de que Deus existe, desde a criação do universo até a revelação por intermédio de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos alguns argumentos que se opõem às diversas filosofias que tentam negar a existência de Deus. E agora então, queridos, depois dessa introdução maravilhosa, nós vamos passar para o nosso estudo, coisas que evidenciam, que provam, que mesmo que algumas filosofias, sociologias, que algumas linhas de estudos tentam descaracterizar a existência de um Deus, nós vamos ver com base na Bíblia e na razão que Deus existe. Lembro-me quando eu era novo ainda, um dia eu entro na Caixa Econômica Federal e me deparo com aquela revista que mataram Deus, que Deus não existia mais, na conspiração de Darwin. Queridos, Deus existe. Tópico primeiro, a evidência de Deus. No princípio criou Deus, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Assim começa o relato bíblico, sem se preocupar em dar provas da existência de Deus, muito menos da sua origem. Afinal, Deus não era um ser criado, mas uma pessoa que sempre existiu. Não me pergunte como, isso é a essência de Deus. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Ele criou, ele é o Criador, mas ele não foi criado, por isso que ele é Deus. As Escrituras apenas apresentam o Criador de todas as coisas, sem deixar margem para que essa verdade seja questionada. A existência de Deus é um fato. Todavia, mesmo diante das muitas evidências, há quem negue a existência divina, inclusive na Bíblia. Olha o Salmo 14, verso 1, o salmista já declarava, disse o nécio no seu coração, aquele que é tolo, aquele que é perdido, que não acredita em muita coisa, não há Deus. Olha o que ele dizia no coração dele, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Olha só o que o salmista já disse. O tolo já diz no seu coração, não existe Deus. Muitas vezes, queridos, o mundo acaba criando uma complexidade, uma instrução de que não há Deus, e acaba tentando provar que não há Deus por causa de uma frustração na vida dele. Muitas pessoas que perdem um ente querido e por não entender que é a vontade de Deus ou aquilo é o caminho da vida, acaba dizendo que Deus não existe por este fato, por ser decepcionado. Muitas pessoas são frustradas e com essa frustração ela acaba colocando na mente dela que Deus não existe, que tudo é obra de um acaso, tudo é obra de um sopro divino, tudo é obra de uma existência que não existe, que não foi um Deus, foi um estalo, um piscar de Deus, uma explosão, e as coisas foram formadas, criando a vida. Por causa de frustração, pessoas que nunca se frustraram têm mais probabilidade de acreditar em Deus.
Mas quando ele vê uma criança morrendo com câncer, quando ele não entende, porque muitas vezes nós, como criaturas, queremos entender o Criador. Ninguém entende Deus. Deus só se revela o que Ele quer que seja revelado. Vamos lá. Na verdade, a existência de Deus está diretamente relacionada à fé, pois sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Nós estudamos teologia, não porque precisamos de provas da existência de Deus, ou para ter a certeza de que Ele existe, mas para fortalecer a fé que já existe em nós. Ou seja, quando nós vamos estudar teologia, quem dera todos a estudassem, quando nós vamos fazer um estudo sobre Deus, não é para provar a existência de Deus, mas para fortalecer a nossa fé e argumentos na existência de Deus. Nós não vamos estudar a Bíblia para tentar desmascará-la. Existiam algumas pessoas, e posso citar um porque eu já li o livro dele, para mim é o maior psiquiatra do mundo, Augusto Cury, que escreve lindissimamente, eu sou apaixonado pelos livros dele, e ele era um ateu convicto, estudando a personalidade de Jesus para provar que Jesus era um homem e não Deus. Ele se converte. Leia o livro Mestre dos Mestres dele, procure a essência de Augusto Cury para você ver que é impossível. Ele defendia o ateísmo, e num confronto em tentar provar que era tudo mentira, ele viu que é impossível. É impossível não existir um Deus tão bom, tão criador, queridos. Além disso, a teologia nos prepara para responder àqueles que têm dúvidas ou são contrários à fé cristã. Ou seja, queridos, a teologia te dá embasamento para que você possa ajudar outras pessoas a entender Deus. Por isso eu estudei teologia, queridos, para ter formas de poder explicar para aqueles que não entendem Deus, que Deus existe, que através da sua palavra, da sua Bíblia, nós podemos confrontar o ateísmo. Olha lá o que está em 1 Pedro 3,15, texto lindo, né? Antes, santificai ao Senhor, Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por isso a necessidade de nós fazermos uma teologia, para entendermos, estarmos embasados, para que quando alguém tiver dúvida, você possa ser um auxílio para ele até Deus, não um empecilho ou uma pedra de tropeço ou tanto faz. Os fatos sobre a existência de Deus venham de dentro ou de fora da Bíblia, como no caso dos achados arqueológicos, fortalece a nossa fé de maneira racional. Alguns céticos, contudo, defendem que os argumentos a favor da existência de Deus são ilógicos. É claro que admitir a existência divina traz dificuldades para quem não quer ter um estilo de vida com base nas Escrituras, porquanto muitas pessoas imaginam que servir a Deus é um fardo inconcebível. Queridos, muitas pessoas não querem acreditar no Deus porque acham que o Deus nosso é um Deus vingativo, um maldoso, um matador, como eram os feitos dele no Antigo Testamento, porque era um Deus de justiça, um Deus de criação, um Deus que nos criou. E quando você cria algo, você tem condições de planejar, de destruir, de refazer, de criar de novo, como um oleiro que quando o vaso trinca, ele desfaz e faz de novo. O nosso Deus também é assim, ele é um Deus criador. Mas quando eu não quero entender, quando eu não quero dar ênfase na palavra de Deus, quando eu não quero aceitar, é quase difícil, queridos. Como você falar para um ateu da Bíblia se ele não acredita na Bíblia? Sabe o que você mais precisa fazer? Entender, porque uma hora ele vai vir te questionar e estar orando por ele. Olha o comentário. O foco central da Bíblia não é provar a existência de Deus, entenda isso. A Bíblia não foi criada para provar a existência de Deus, que ele já se revelou aos homens, mas apontar para Cristo.
Leia com os alunos algumas passagens que evidenciam a existência do Criador. Você pode aí, professor, professora, pegar a tua Bíblia, pedir para que os teus alunos abram em Salmos 19, leia de novo o verso 1 ao 4, que foi a nossa introdução. Abra Isaías, capítulo 40, leia do verso 18 ao 26. Essa leitura vai ajudar a entender sobre a existência de Deus. E aí, finalizamos o tópico primeiro. Já consigo uma curtida? Consigo compartilhar esse vídeo? Você consegue me ajudar? Ou ainda quer esperar um pouquinho? Então espera um pouquinho, vamos lá. 2. Agora, a criação. A criação comprova que Deus existe. Por mais que grande parte da comunidade científica questione a existência de Deus, o argumento cosmológico, ou seja, um raciocínio filosófico que procura a causa do início do universo, aponta para a necessidade de um criador do cosmos. Pois a matéria não existe em si mesma. Ela é o efeito de um ato do Criador, ou seja, até os cientistas mais ascéticos, que não acreditam na existência de Deus, eles sabem que antes do Big Bang, da explosão, precisava ter alguma coisa no cosmos para que pudesse um bater com o outro e criar essa explosão. Algo criou. É impossível ter algo existente de nada. Uma matéria precisa existir. A Bíblia já demonstra esse pensamento na seguinte observação de Paulo. Olha o que o Paulo diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Romanos 1, versículo 20. Isto é, o que isso quer dizer? A criação aponta para a existência de Deus. Tudo leva a existir, leva a mostrar a existência de Deus. Queridos, todos sabem, a ciência prova isso. Se a Terra se locomover 1 milímetro, poucos milímetros para longe ou para perto do Sol, o planeta pode ser destruído. Se a Terra movimenta de um jeito diferente, contrário, ela pode ser destruída. Qualquer mudança pode destruir. As coisas foram criadas milimetricamente ordenadas. Vamos continuando? Ao observar o funcionamento do universo, constatamos um planejamento muito inteligente para que tudo se harmonize. Ou seja, entenda uma coisa, queridos: o crente, o cristão, o que acredita na Bíblia, não é uma pessoa burra, não é um analfabeto, não é um leigo, é uma pessoa inteligentíssima, que acredita além da ciência. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que Deus pega os loucos, os que não são, para confundir os que são. Nós, por exemplo, habitamos um sólido e pequeno planeta do sistema solar, mais de 1 milhão de vezes menor do que o Sol. Consegue entender isso? O tamanho do Sol perto de nós, mais de 1 milhão de vezes menor. Na prática, se a Terra fosse do tamanho de uma bola de gude, daquela biroca, o Sol seria uma bola de futebol. Olha o tamanho, a diferença. Estudos comprovam, porém, que a distância entre o Sol e a Terra é perfeita para a manutenção da vida. Essa relação milimetricamente calculada nos remete à existência de um Criador que pôs tudo em equilíbrio, inclusive beneficiando e protegendo a vida humana. Aquilo que eu disse, queridos, pode ver que os outros planetas, a Lua, não têm existência, porque a Terra foi planejada milimetricamente, ela tem que ficar nessa posição que ela está. Ela vai ter o seu efeito de rotação e translação em volta do Sol perfeitamente. Se ela deslocar um pouquinho, nós somos consumidos. Como que isso não prova a existência de um Deus que foi criado e que segura a Terra na palma da sua mão? Dessa forma, acreditar que o universo surgiu por acaso faz tanto sentido quanto acreditar que os livros se escrevem sozinhos pela lei da soletração e da gramática, por exemplo. Ou seja, o que o autor dessa revista está dizendo? Eu acreditar que essa vida, que essa terra, que esse milimetricamente foi criado por acaso, é a mesma coisa que eu imaginar que um livro se escreve sozinho, sabendo soletrar.
Tem a soletração, tem a gramática e tem o livro. Ele não escreveu sozinho se alguém não for lá escrever. Um simples olhar ao redor já nos remete a um universo perfeito demais para ser mera obra do acaso, o que demonstra a necessidade de um Criador para todas as coisas. Algumas coisas você pode dizer, não, isso foi por acaso. Mas a existência não é. O tempo de gestação perfeito de um bebê dentro da barriga da sua mãe, sendo alimentada por um cordão umbilical. O sangue dele, mesmo sendo alimentado, não é o mesmo sangue da mãe. Um pássaro que nasce dentro de um ovo e tem o tempo certo para ele eclodir, para ele sair de um ovo. É impossível, queridos. As provas da maravilhosa habilidade criativa de Deus estão ao nosso redor. A complexidade e a organização de tudo o que há no universo apontam para o Criador, que o projetou pessoalmente. Tópico 3, e aí, agora eu mereço? Eu acho que agora eu mereço, hein? Você pode me ajudar? Tenho saudade de tantas pessoas que assistiam essas aulas, que me ajudavam com comentários, mas que hoje ficaram pelo caminho. Mas eu sei que Deus levantará mais e mais pessoas para assistir essa aula, para estar junto comigo nesse projeto. Tópico 3, a Bíblia registra Deus. Então olha, nós vimos Deus pela criação, pelo universo. Vamos relembrar? O tópico 1. O tópico 1 nós vimos as evidências de Deus. Tópico 2, a natureza comprovando Deus. Agora, o tópico 3, a Bíblia registra Deus. Ela não tenta provar a existência de Deus, mas ela mostra Deus presente. Deus criou e sustenta o universo desde a sua criação. A presença do Senhor na história humana é inegável. Das maravilhas do Gênesis até os dias atuais, o Senhor é o mesmo e as obras da sua mão continuam sendo anunciadas. Aquele mesmo texto que nós estamos debatendo ele desde o começo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Com imensa sabedoria, para que nada se perdesse no tempo e as futuras gerações pudessem conhecer os seus atos, Deus inspirou, olha só, cerca de 40 homens para o registro do relato bíblico. O conteúdo histórico da Bíblia é um registro da autorrevelação divina, pois é o próprio Deus falando de si mesmo. Olha que coisa interessante, queridos. Deus querendo deixar para nós a sua revelação através da Bíblia, para não ficar perdida na história do falar do telefone sem fio, mas ele faz com que 40 homens, aproximadamente 40 homens, sejam inspirados por Deus para escrever essa obra perfeita que é a Bíblia. E se você ler ela do começo de Gênesis Apocalipse, você vai ver que eles não tinham contato, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham telefone, eles não tinham carta, eram escritos com diferença de anos, séculos, e uma escrita parece que encontra com a outra a perfeição. A revelação de Deus traz ao homem a convicção dos seus pecados, que o conduz ao arrependimento. A certeza da veracidade dos fatos e dos ensinamentos contidos nas Escrituras parte do autor para o leitor, por intermédio do Espírito Santo. Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, as suas mentes receberam um sopro especial de Deus. A exemplo de Paulo, que registrou o seu testemunho pessoal da inspiração divina. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Paulo tem uma revelação quando ele vai instruir o seu apóstolo, o seu liderado Timóteo, dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada. Seria impossível essa ligação, queridos. Seria impossível um livro estar mostrando que o pecado faz mal, que ele mata, que ele te afasta de Deus, que o pecado mata o nosso corpo, que o pecado mata o nosso espírito, se não tivéssemos os
os relatos bíblicos com tanta perfeição, nós cairíamos em ciladas mais do diabo. Portanto, não há dúvida de que o autor da Bíblia é o próprio Deus. Olha 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui ele está falando sobre os relatos, né, queridos? Relatos bíblicos, ou seja, eles só conseguiram escrever a Bíblia porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Desta forma, vemos que as Escrituras se direcionam a um ápice que vem na verdade e é o centro de toda a revelação divina, o cumprimento de toda a expectativa profética anunciada no Antigo Testamento, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a expressão exata da essência de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Pai, a glória do unigênito do Pai, do único Filho do Pai, cheia de graça e de verdade. A Bíblia também registra a história de Jesus, o Deus que se fez carne, vindo ao mundo como um de nós, como revelação máxima do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, queridos, é impossível até contestar a vinda de Jesus Cristo. A história mostra isso, existem relatos históricos, a arqueologia mostra que Deus existe, a fé confirma que Deus existe. Olha o comentário. A Bíblia é enfática, é certeira sobre o fato de não haver desculpas para a descrença, pois Deus se revelou por meio da criação, por meio da palavra e por meio do seu Filho. Deus se fez conhecido a todos. Amém. Queridos, entendido o primeiro, o segundo e o terceiro tópico, para você que já compartilhou, amo você. Deus te abençoe, que Deus te retribua. Meu amigo Leonardo, obrigado, meu irmão. Sempre está compartilhando, curtindo, comentando, colocando nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe, meu irmão. Rogo sempre pela tua vida, que Deus cuide de você e continue sendo esse homem de Deus maravilhoso que você é. Bia, minha esposa, obrigado pela força, querida, por estar sempre comigo, me incentivando, me ajudando, compartilhando. Obrigado por todas as pessoas que dão crédito a essas aulas, por esses mesmo pouco, mas que ainda comentam. Olha a conclusão para a gente fechar esse tema. Deus existe? Eu tenho certeza que você entendeu que sim. Se tinha alguma dúvida, eu tenho certeza que já sumiu. A existência ou não de Deus levanta debates acalorados por todo mundo. A ciência tem as suas limitações, os homens também as têm. O tempo passa, as gerações passam, mas a palavra de Deus permanece. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia se encontra o registro da existência de Deus. Não se ocupa com provas, mas com os fatos que, desde o início, o Deus Criador quis revelar-se à humanidade. A vida cristã, com certeza, está fundamentada na fé e por meio do testemunho precioso do Espírito Santo que habita interiormente no crente, na certeza da existência do Deus Criador. Amém, amém, amém. Mais uma lição maravilhosa. E olha a lição que nos espera na próxima aula. A lição 3. São 3 ou é 1?
esse tema é polêmico, queridos. Esse tema é muito difícil. Na aula que vem eu vou tentar mostrar para vocês como que um professor, Martin Weingarten, lá de Curitiba, quando eu fui fazer faculdade, diretor da faculdade da FATEV, Faculdade de Teologia em Curitiba, um dia ele me deu um esclarecimento para que eu entendesse como pode ser Pai, Filho e Espírito Santo e ao mesmo tempo ser um, não ser três. Atualmente nós estamos tendo uma polêmica muito grande. O Juliano Fraga, pastor renomado, teólogo, homem que prega demais, debatendo muito com o José Carlos, o cantor do Voz da Verdade, porque Voz da Verdade, queridos, hoje, com a interpretação bíblica, com todas as provas bíblicas, é uma seita, porque para o Voz da Verdade, Jesus Cristo não é Deus, e quando eu tiro uma dessas pessoas da Trindade, queridos, heresia. Nós vamos entender então na próxima aula, para você adolescente que tem essa dúvida, como que eu entendo que são 3 em 1, como que é isso? Muitos vão dizer sobre a água, que é gasosa, líquida e sólida, mas ainda é difícil entender, mas eu tenho uma ajuda para vocês, tá? A base bíblica para esse estudo está em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Esse texto, como é grande, eu vou precisar que vocês leiam, que vocês estudem. Versículo chave: a graça do Senhor Jesus é o amor de Deus, e a comunhão com o Espírito Santo sejam com vós todos. Está lá em 2 Coríntios 13:13. Ou seja, o versículo chave é a nossa, queridos, a nossa saudação final nas igrejas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, ou as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, hoje e sempre. Queridos, é a nossa bênção apostólica, mostrando que os 3 são um. A graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O objetivo da próxima lição vai ser ensinar a doutrina da Trindade com base no Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós vamos ver que não tem diferença, tá bom? Eu não vou ler o ponto de partida agora, eu vou deixar ele para a próxima aula, mas eu gostaria que você já se preparasse, orasse, colocasse essa aula em oração, porque é uma aula muito importante, lesse esse texto, se preparasse, queridos, porque eu preciso que você se prepare para que juntos nós possamos tirar quaisquer dúvidas. Conseguiram compreender? Ficaram ansiosos para a próxima aula? Ela é muito importante. Ela é muito, mas que aula linda, né, queridos? A primeira aula foi muito linda, conhecendo o Deus maravilhoso. A segunda aula, que é essa, que nós entendemos, Deus existe, nós respondemos essa pergunta, nós vimos prova da existência de Deus na Bíblia, provas da existência de Deus na pessoa de Jesus, prova da existência de Deus na criação. Queridos, nos registros históricos, não tem como negar a existência de Deus. E agora na próxima nós vamos entender a Trindade, assunto polêmico. Nós vamos falar muito desse debate aí do Juliano Fraga com o pastor José Carlos e entender quanto perigoso é nos envolvermos com seitas, queridos. Quando existe um jargão na teologia que diz assim: um texto fora do contexto é um pretexto para criar uma heresia, uma nova falsidade. Quantas igrejas não têm sido criadas hoje, queridos? Igrejas para recepcionar pessoas que a Bíblia condena, e não recepcionar pessoas que a Bíblia condena, que a Bíblia não condena que essas pessoas venham para a igreja, mas que elas permaneçam em pecado. Queridos, viver em pecado é heresia. Vamos orar? Querido, maravilhoso Deus bondoso, Pai forte e Criador, obrigado por mais essa maravilhosa aula, Senhor. Obrigado por estar conosco, obrigado por estar o tempo todo, Senhor, nos ajudando, nos ensinando, Senhor, nos preparando, ó Pai, para a Tua vinda. Ajude-nos, Senhor, a levantar deste meio alunos, professores capacitados para ensinar mais e mais, Senhor, esses assuntos polêmicos que nós estamos vendo. Ajude-nos, Senhor Deus meu, a Te servir em verdade, em espírito, ó Pai, que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Tire de nós todo orgulho, toda vaidade, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, que a Sua palavra possa, Senhor Deus meu, nos instruir a sermos servos bons e fiéis, ó Pai, que o Senhor cresça e diminuamos. Senhor, fique conosco e nos ajude, Pai, em toda a compreensão. Tire de nós todas as dúvidas, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.